Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e em seguida iniciamos com as perguntas. Renato, bom dia. Bom dia a todos. Eu então vou apresentar aqui as estatísticas de crédito, né, com dados até novembro, que foram divulgadas hoje na nota para a imprensa de estatísticas monetárias e de crédito. Bom, começando então como fazemos, pelo crédito ampliado ao setor não financeiro, tabela 1 da nota de imprensa. O crédito ampliado teve um crescimento de 1,3% no mês de novembro e de 9,7% em 12 meses, totalizando 14,7 trilhões, que equivalem a 150% do PIB. O crescimento no mês foi explicado principalmente pelos títulos públicos de dívida, cujo saldo aumentou 1,4%, pelos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, tiveram uma expansão de 1,1%, e pelos componentes da dívida externa, que em conjunto tiveram uma expansão de 2,3%, para a qual contribuiu a depreciação cambial de 0,7% no mês. Olhando os principais componentes do crédito ampliado, comparativamente a novembro de 2021, ou seja, na comparação interanual, então, nós vemos que o saldo de empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional cresceu 15%, o saldo de títulos de dívida 11,8%, e entre os títulos de dívida se destacam os títulos privados, com crescimento de 24,3%, e enquanto que o saldo das captações externas recuou 3,2%. Essa variação negativa é influenciada pela variação cambial no período, que foi uma apreciação de 5,8% nos últimos 12 meses. Se a gente passar para a tabela 1B, né, a gente vê o crédito ampliado para as empresas. Ele totalizou 5,1 trilhões, que correspondem a 52,1% do PIB, um crescimento de 0,7% no mês, destacando-se o aumento de 1,9% nos empréstimos captados no exterior. Nos últimos 12 meses, o crédito ampliado cresceu 9,6%, com aumentos de 26% em títulos de dívida e de 10,8% nos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. Isso aqui ele estava falando então, do crédito ampliado para as empresas especificamente. Tá? Bom, a gente pode passar para a tabela 2, onde a gente tem os empréstimos e financiamentos aí do que a gente costuma chamar de crédito restrito, né? São os empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional. E nós vemos que o saldo total dessas operações atingiu 5,3 trilhões, e com um crescimento de 1% em novembro, composto por aumentos de 0,4% nas operações destinadas às empresas e de 1,5% nas operações destinadas às pessoas físicas. Na comparação com novembro do ano passado, ou seja, nos últimos 12 meses, tivemos um crescimento de 14,7% nos 12 meses até novembro. Isso nos 12 meses até outubro, esse crescimento havia sido de 15,7%. Então, o crédito continua, portanto, em expansão, em linha com a recuperação da economia, mas com uma tendência de desaceleração na margem, tanto nas operações de crédito para pessoas jurídicas, cujo crescimento desacelerou de 10,2% nos 12 meses até outubro, para 9,4% nos 12 meses até novembro, quanto também no crédito a pessoas físicas, no qual o ritmo de crescimento passou de 19,6% nos 12 meses até outubro para 18,5% nos 12 meses até novembro. Se olharmos agora o crédito livre, fica na tabela 3, entre as modalidades ali de crédito para pessoas jurídicas, né, e também já seguindo pelas tabelas 6 em diante, entre as modalidades de crédito para pessoas jurídicas, chamam a atenção o capital de giro com prazo até 1 ano,
cujas concessões cresceram 13% no mês e 24,3% no trimestre, e as operações de vendor finance e compror, operações cujos saldos cresceram 5,1% e 6,1%, respectivamente. Essas modalidades também tiveram um forte aumento nas concessões no trimestre. Considerando as operações com recursos livres para pessoas físicas, os destaques são o crédito consignado, cujo saldo cresceu 0,8% no mês e 4,4% no trimestre, e também o cartão de crédito, cujo saldo no total, considerando todas as modalidades de cartão de crédito para pessoas físicas, no total cresceu 3,8% o saldo. No crédito direcionado, destacam-se na parte de pessoas jurídicas os crescimentos no mês de 1,2% no saldo das operações com recursos do BNDES e de 1,3% em outros créditos. Já no segmento de pessoas físicas, os destaques foram o crescimento de 2,4% no crédito rural e também o desempenho sustentado dos financiamentos imobiliários para pessoas físicas, cujo saldo cresceu 1% no mês e 13,6% nos últimos 12 meses. Sobre as taxas de juros, primeiro, comentando sobre as taxas de juros das concessões, ou seja, a média das operações, das taxas de juros nas operações contratadas em todas as modalidades no mês, essa taxa média ficou em 31,4% em novembro, que é um nível 1,3 ponto percentual acima da observada em outubro e 7,4 pontos percentuais acima da taxa média em novembro do ano passado. Se olharmos para o crédito livre, a taxa média foi de 44,1%, tendo subido 1,4 ponto percentual em relação ao mês anterior, outubro, e 10,4 pontos percentuais em relação a novembro de 2021. Ainda no crédito livre, nas operações para PJ, para pessoas jurídicas, a taxa média situada em 23,4% ficou estável relativamente a outubro e foi 3,3 pontos percentuais mais alta que a taxa média de novembro de 2021. No crédito para pessoas físicas com recursos livres, a taxa média foi de 59%, que é 1,8 ponto percentual mais alta que a taxa média que havia sido observada em outubro, e 14,6 pontos percentuais mais alta que a taxa média de novembro do ano passado, pessoas físicas, recursos livres. Essas variações, de forma geral, acompanham, de alguma maneira, a evolução da política monetária, da taxa Selic. Olhando as taxas por modalidades, no crédito livre para pessoas jurídicas, sobressaem a redução de 1,7 ponto percentual no capital de giro com prazo até 1 ano e também reduções de 22,4 pontos percentuais no cartão de crédito rotativo e de 2,9 pontos percentuais no cartão de crédito parcelado. Ressaltando que a gente fala aqui de cartão de crédito para pessoas jurídicas, não é o cartão pessoa física. No sentido oposto, em elevações, tivemos um aumento de 4 pontos percentuais na taxa média dos financiamentos a importações. Esse é o aumento que se destaca nesse segmento. No crédito livre para pessoas físicas, tivemos aumentos um pouco mais generalizados, com elevações de 2,1 pontos percentuais no cheque especial, 2,9 pontos percentuais no crédito pessoal não consignado, 4,4 pontos percentuais no consignado para servidores públicos e, no sentido oposto, recuos de 8,1 pontos percentuais no consignado para trabalhadores do setor privado. Também recuos de 15,4 pontos percentuais no cartão rotativo, de 4,3 pontos percentuais no cartão parcelado e ainda de 6,3 pontos percentuais nas operações de composição de dívidas. No crédito direcionado,
cujas taxas são mais baixas, né? A taxa média ficou em 11,3% em novembro, que é uma taxa 0,7 ponto percentual mais alta que a observada em outubro, no mês anterior, e 2,4 pontos percentuais acima da observada um ano atrás, em novembro de 2021. Retornando à tabela 2, né, pode dar uma olhada no spread. O spread médio estimado em novembro foi de 20,7 pontos percentuais para o crédito total, de 31,2 pontos percentuais no crédito livre, e de 4 pontos percentuais no crédito direcionado. Eu falei o número errado, só um minutinho. Spread de 20,7 para total, 31. Não, perdão. O spread foi de 20,7 pontos percentuais no crédito total, de 27,4 pontos percentuais no crédito. Eu tinha falado livres e direcionados aqui. Desculpa. Retomando, 20,7 pontos percentuais no crédito total. No crédito livre, 31,2 pontos percentuais. E no direcionado, 4 pontos percentuais. Eu tinha falado inicialmente correto, depois eu me confundi com as aberturas aqui entre pessoas físicas e jurídicas. Olhando a variação mensal, né, do spread, a gente vê um recuo de 0,7 ponto percentual no crédito para pessoas jurídicas e uma elevação de 0,9 ponto percentual no crédito para pessoas físicas. Em seguida, a gente pode ver alguma coisa sobre a inadimplência. No crédito total, a inadimplência, a taxa de inadimplência, né, que corresponde aos percentuais da carteira de crédito com atrasos acima de 90 dias. Sempre lembrando, esses percentuais se referem ao volume de crédito, não ao número de tomadores, né? Nós não temos uma estatística do número de pessoas inadimplentes ou adimplentes. Essa estatística se refere ao saldo de crédito. Então, no saldo de crédito total, né, da economia, a taxa de inadimplência, ou seja, o percentual das operações com atraso acima de 90 dias, aumentou 0,1 ponto percentual no mês, um aumento bem discreto, e ficou em 3,1%. Esse 3,1% corresponde a 4,3% de inadimplência no crédito livre e 1,2% no crédito com recursos direcionados. Se compararmos com novembro de 2021, aí as variações foram um pouco maiores. A taxa de inadimplência subiu 0,8 ponto percentual no crédito total, 1,2 ponto percentual no crédito livre e permaneceu estável no crédito direcionado. Por fim, as duas últimas informações, né, sobre o endividamento e comprometimento de renda das famílias. Sempre lembrando também, são endividamentos e comprometimentos em relação às operações de crédito, né, do Sistema Financeiro Nacional. Então, em novembro, o endividamento das famílias ficou em 49,8% da renda nacional disponível bruta das famílias, que é o indicador de renda das famílias que a gente utiliza. Esse endividamento aumentou 0,2 ponto percentual no mês e 1,4 ponto percentual em relação a novembro de 2021. O comprometimento de renda, né, que é uma estimativa do percentual que, em média, é despendido pelas famílias para o pagamento de juros e principal das operações de crédito, ele ficou estável no mês, situado em 28,2%, também da renda nacional disponível bruta das famílias. Esse nível é 2,1 pontos percentuais acima do nível que havia sido estimado para novembro do ano passado. E, bom, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês, e eu passo a palavra à Adriana, por favor, para a gente abrir para perguntas. Obrigada, Renato.
Quem quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, clicar na mãozinha do canto direito da tela e se apresentar nome e veículo que representa. Vamos iniciar aqui com a Larissa, Renato. Larissa, bom dia. Gente, bom dia, Larissa Garcia, do Valor Econômico. Não, queria só perguntar sobre o crédito rotativo, taxa de juros. A gente teve essa queda de 15,4% no mês e teve uma queda no parcelado também. Eu queria saber o que explica. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma alta aí na taxa de juros no crédito, no cartão de crédito total, né? Aí, se você puder só detalhar um pouco mais, explicar essa dinâmica, tá bom? Obrigada. Ok, obrigado, Larissa. É interessante sua pergunta, de fato. Bom, primeiro, deixa eu só pôr na tabela aqui para ficar melhor o que eu estou falando. Mas você chamou atenção para um ponto interessante, que é uma elevação da taxa no total, né, apesar de reduções nos componentes ali que a gente viu, o rotativo e o parcelado. Vou atualizar a tabela aqui. Tabela 16A. Isso mesmo. A taxa, como você disse, as taxas do rotativo e do parcelado recuaram, né? Tem uma queda mais significativa ali no rotativo, 392,6% foi a taxa no mês, 15,4 pontos percentuais abaixo no dia de outubro, e uma queda menor também nas operações parceladas do cartão de crédito. A gente vê, principalmente ali no rotativo, né, que a taxa praticamente voltou ao patamar onde se encontrava em setembro. Houve, né, não sei, claro, a gente não sabe o que vem pela frente, mas aparentemente ali você teve uma oscilação e um aumento maior em outubro e aqui em novembro se reverteu. Assim, eu diria que nesse nível de taxas de juros, são taxas bastante elevadas, de fato. ah, assim, supostamente você não vê uma relação propriamente com política monetária ou algo mais mais macroeconômico, mas talvez variações de composição na carteira, talvez a participação mais elevada de operações com custo mais elevado no mês de outubro, por exemplo, né, e um retorno a uma trajetória mais que já vinha sendo observada nos meses anteriores, agora em novembro. Mas, assim, não tem, eu diria que não há uma explicação macroeconômica para essa redução agora. Parcelado, mesma coisa. Eu trataria essas duas variações como oscilações em uma trajetória que, no geral, é de alta, né? Se a gente comparar, se a gente vê a evolução dessas duas taxas desde o início do ano, elas mantinham trajetória de alta e foi, de alguma forma, suspensa nesse mês, mas os patamares permanecem ainda bastante elevados, bastante acima de onde se encontravam no passado. Porque a variação positiva, né, no cartão de crédito total, apesar de componentes se recuando? O que acontece é que a taxa total ela reflete tanto o nível dos componentes como a participação relativa de cada um desses componentes. Então, você pode ver que a taxa de juros do crédito do cartão rotativo é bem mais alta do que a taxa de juros do cartão parcelado. Então, o que deve explicar isso aqui? Com certeza, não estou com os componentes, não tenho, mas com certeza houve um crescimento maior do saldo melhor, das concessões de cartão rotativo no mês de novembro do que das concessões do cartão, dos cartões parcelados, das operações parceladas do cartão. Então, assim, na composição, no cálculo da taxa média do cartão como um todo, do total, deve ter aumentado a participação das concessões
de cartão rotativo, né? Aquelas mais caras, taxas mais altas, e que em novembro a taxa de juros a taxa de juros do conjunto todo teve uma participação mais representativa das operações mais caras, que são as do rotativo, do que do parcelado, relativamente a novembro, ao mês anterior, que é outubro, certo? Não sei se ficou claro, Larissa, mas então é assim, resumindo novamente, comparando o cálculo da taxa média em outubro e novembro, em novembro nós devemos ter tido uma participação mais alta das operações de cartão rotativo do que tivemos no mês de outubro. Tá? Então, isso resulta em uma taxa total mais alta agora em novembro do que tivemos em outubro. Ficou claro? Desculpa, apesar de talvez ter falado demais. Ficou, obrigada. Obrigada, Renato. Thaís, bom dia. Bom dia, tudo bem? Thaís Barcelos, da Agência Estado. Queria perguntar, a taxa de juro médio no crédito livre continuou subindo esse mês, né? Esse mês de novembro, apesar da interrupção do ciclo de alta da Selic. Queria perguntar se essa taxa é a maior desde quando, né? É a maior desde quando? E, da mesma forma, a inadimplência no crédito livre. Também qual é, enfim, a série histórica e qual é o paralelo temporal dessa taxa de novembro. Outra pergunta que eu queria fazer era sobre o consignado do Auxílio Brasil. No mês passado, a gente falou que o consignado do Auxílio Brasil foi responsável por uma alta bem forte no direcionado PF e outros, se eu não me engano. E aí, queria saber qual é a situação no mês de novembro, por favor. Obrigada. Obrigado, Thaís. Bom, as taxas de juros então, do crédito livre, primeiro, né? A taxa de juros média do crédito livre em novembro ficou em 44,1%. Ela é a maior desde agosto de 2017, quando ela havia sido de 45,6%. A taxa mais alta da série histórica de juros, né, do crédito livre foi de 53,1% em outubro de 2016. Bem? Quanto à inadimplência, né, mesmas comparações. A inadimplência do crédito livre total ficou em 4,3% neste mês. Ela é a mais alta desde junho de 2018, quando havia sido 4,4%, e a taxa de inadimplência mais alta da série de crédito com recursos livres foi de 5,9% em maio de 2017. A outra pergunta que você fez foi sobre o Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil ele está classificado nas nossas estatísticas na modalidade crédito consignado para trabalhadores do setor privado. O saldo dessa modalidade aparece na tabela 7 e acho que o mais interessante é a gente olhar as concessões e devem estar na tabela 11, sim. Isso, tabela 11. Se você olhar, Thais, na tabela 11, as concessões de crédito de crédito consignado para trabalhadores do setor privado tiveram assim, uma trajetória relativamente estável, né, até setembro de 2022. Elas tiveram um salto bem expressivo em outubro, né, passaram para 6,7 bilhões, e agora em novembro recuaram para 1,6 bilhão de reais, né, em concessões para essa modalidade. Então, se a gente olhar as concessões, o nível dessas concessões em novembro, ele está muito próximo do que havia sido em setembro.
e também nos meses anteriores, o que faz supor que você teve um volume grande de concessões em outubro, e esse volume praticamente desapareceu em novembro, né? Você tem o saldo, o volume de concessões de novembro é muito próximo do que havia em setembro, agosto e nos meses anteriores. Então, esses números nos dizem que essas concessões foram acrescidas aqui em outubro, e nós supomos, evidentemente, que se tratarem de concessões para aquela linha específica de consignado para beneficiários do programa Auxílio Brasil, elas parecem ter recuado bastante agora em novembro, e de modo que essas concessões totais voltaram ao patamar anterior ao início das operações daquela linha específica. Okay? Obrigada, Renato. Thaís, ainda tem alguma dúvida? Ainda tem alguma pergunta? Não, desculpa, só esqueci de abaixar a mão. Obrigada. Tá Tá bom. bom. Ok. Maria Heloísa, bom dia. Oi, bom dia. Maria Luísa Capurro, da Bloomberg. Bom dia. Eu queria também perguntar um pouco sobre a inadimplência, nos números do crédito total, né? Esse 3,1 de inadimplência total no crédito, 3,9 em pessoas físicas e 1,8 em pessoas jurídicas. São os maiores números desde quando? E também, tipo, reforçando a pergunta da Thaís, de inadimplência no livre, vocês mencionavam, tipo, os máximos desde outubro de 2016, sei lá, mas desde quando que é a série histórica exatamente? E depois, você falou, a mais alta na inadimplência do crédito livre foi junho ou julho de 2018, Renato? Eu não entendi. Vou começar pelo final aqui. As séries têm início em março de 2011, tá? E deixa eu ver, você tinha essa que eu mencionei. Acho que foi inadimplência no livre, né? Que Ah, você mencionou que a mais alta foi 4,4, mas eu não entendi se foi junho ou julho de 2018. tá bem. Era junho, tá? 06 de 2018, né? Naquele mês, a taxa de inadimplência do crédito com recursos livres havia sido de 4,4%. Não é o nível mais alto da série, o nível mais alto da série foi em maio de 2017, com 5,9%. Tá? Então, só esclarecendo esses dois pontos, então. Aí você perguntou também, primeiro, né, sobre a comparação com a série histórica ali do crédito total, né, da inadimplência do crédito Isso. total. Então, a inadimplência de 3,1%, ela é a maior desde maio de 2020, quando havia sido de 3,2%. Maior da série havia sido maio de 2017, 4%. Olhando por segmentos, né, pessoas jurídicas, a inadimplência foi 1,8% agora, mais alta, perdão, ela é a mais alta desde julho de 2020, quando havia sido 1,9%. A mais alta da série foi 4% em maio de 2017. E no segmento no crédito para pessoas físicas, e agora foi 3,9%, ele não aparece aqui quando foi mais alta, porque, bom, meu programinha aqui, ele calcula quando ela foi mais alta, quando houve um aumento, quando ela ficou estável, ele não mostra desde quando ela é a mais alta, mas tampouco aparece as anteriores aqui. Eu vejo que a mais alta da série foi maio de 2012, quando havia sido de 5,5%. Se você me der um minuto, eu olho no sistema aqui de séries temporais, demora, eu consigo encontrar desde quando ela foi mais alta. Nós estamos vendo a inadimplência de pessoas físicas, né?
Esse total, pessoas físicas. Bom, a inadimplência, deixa eu só conferir com a tabela, se estou olhando a tabela correta. Isso, ela é 3,9% agora. Olhando, seguindo a tabela para trás, a série temporal, a gente teve 4% em maio de 2020. Bem? Não sei porque isso não aparece para mim na tabelinha, mas 4% em maio de 2020. Ok, Maria Luísa? Sim. Claro. Tá, beleza. E só reforçando isso, eu não sei se vocês têm uma consideração mesmo tipo com a inadimplência também dos recursos livres que a Thaís também mencionava, porque são valores que pareceriam em todos os segmentos que você mencionou, os maiores desde 2017. Então, não sei se isso é uma temática que está preocupando para vocês ou vocês consideram que é normal, dado o aumento dos juros também, né? A gente tem, assim, essa evolução vem de alguns meses, né? Ela vem de pelo menos desde o início do ano, de uma clara elevação das taxas de inadimplência. A gente vê isso tanto no crédito total quanto no segmento de crédito livre, né? Que a gente presta mais atenção um pouco. Mas o comentário vai ser sempre o mesmo, assim, né? O Banco Central está atento a essas variações, né? Acompanha isso, monitora isso muito de perto, né? E com certeza isso tá sendo acompanhado. Mas não são valores, não são níveis preocupantes. Isso claramente pode ser dito. Tá? Então, essas taxas médias aqui têm evoluído ali, têm subido, mas de uma forma gradual e merecendo, digamos, o acompanhamento normal que se faz regularmente. Obrigada. Obrigada, Renato. Até o momento, mais ninguém aqui aguardando para perguntar. Vamos aguardar só um pouquinho. Vou checando aqui no WhatsApp. Eu acho que sem mais perguntas, Renato. Alguma consideração final? Não, só agradecer a participação de todos, as perguntas, a atenção, e a gente se vê daqui a 2 dias na nota de imprensa das estatísticas fiscais. Bem? Obrigado, Adriana, também. E boa Obrigada a tarde. você, Renato. Obrigada a todos e um bom dia e até a próxima.